Ao longo da vida moderna, marcada por relações rápidas, conexões frágeis e uma pressão silenciosa para se encaixar em padrões sociais, muitas pessoas se descobrem habitando um espaço único, a solidão. Não aquela solidão óbvia, barulhenta, mas a interna, construída em anos observando o mundo com distância racional, aprendendo a confiar mais no próprio julgamento do que em promessas fáceis. Enquanto parte da sociedade enxerga o solitário como alguém que perdeu algo, poucos percebem a realidade inversa. Ele ganhou algo valioso e raro, discernimento. E é justamente essa clareza, afiada pela experiência, que torna essas pessoas tão difíceis de manipular. Neste vídeo, vamos explorar de forma direta e profunda como a solidão lapida a personalidade, fortalece limites, desenvolve autonomia emocional e por que alguém que aprendeu a viver consigo mesmo raramente se curva às pressões, jogos psicológicos e estratégias sutis que funcionam tão bem em quem tem medo de ficar só. Aqui, cada espectador encontrará respostas para aquilo que sempre sentiu, mas nunca soube descrever. Muita gente não entende, mas como diria Carl Jung, a solidão nem sempre significa ausência de pessoas, e sim presença de si mesmo. E quem passa muito tempo consigo aprende a observar o mundo com uma lente diferente, sem a ansiedade de agradar ou a pressa de pertencer. Jung falava sobre a individuação, o processo onde a pessoa se torna quem realmente é, sem se moldar para caber no olhar dos outros. E quando isso acontece, nasce uma percepção mais madura, quase clínica, capaz de ouvir o que ninguém diz e enxergar o que muita gente tenta esconder. O solitário percebe o jogo psicológico antes dele começar porque está acostumado a analisar o próprio mundo interno, então ele também analisa o externo com mais precisão. E é aqui que muita gente se assusta, porque alguém que aprendeu a pensar com a própria cabeça dificilmente se deixa conduzir. Mas essa é apenas a primeira camada, porque existe outra ainda mais profunda, ligada ao modo como essas pessoas interpretam vínculos e expectativas ao redor, e ela muda completamente a forma como elas reagem a qualquer tentativa de manipulação. Sabe aquela sensação de que, quando a vida fica silenciosa, as coisas finalmente começam a fazer sentido? Muita gente passa anos tentando lidar com o barulho do mundo, com opiniões entrando na cabeça o tempo todo, com gente dizendo o que fazer, como pensar, o que sentir. Mas quem vive períodos reais de solidão descobre algo que Carl Jung chamava de processo de se tornar quem realmente é. Só que na prática isso acontece de um jeito muito mais humano do que parece nos livros. É quando você percebe que não dá para continuar empurrando a vida com a barriga, que precisa olhar para si mesmo sem filtro, sem plateia e sem desculpas. E é nesse momento que muita gente assusta, porque lidar com o próprio silêncio é como sentar numa sala com tudo que se evitou por anos. Medos, traços, lembranças, inseguranças. Mas, quando a poeira baixa, nasce um tipo de clareza que raramente se conquista com a vida acelerada. A pessoa começa a enxergar o mundo sem depender do que o outro diz. E esse olhar fica tão treinado que, aos poucos, ela passa a identificar intenções, pequenos gestos e contradições em conversas que outra pessoa nem perceberia. Não é arrogância, é experiência emocional sendo convertida em percepção refinada. E essa percepção muda tudo, porque alguém que aprendeu a confiar no próprio senso crítico já não compra discurso pronto, já não se perde em promessas embaladas com frases bonitas, já não sente aquele desespero por aprovação que manipulação adora explorar. E o mais interessante é que, quando essa consciência vai ficando mais forte, a pessoa começa a notar algo ainda maior que muda sua forma de se relacionar com o mundo e com qualquer tentativa de influência emocional. Outro ponto interessante é que, para Jung, o ser humano projeta no outro aquilo que não quer enxergar em si mesmo.
Mas pessoas que passaram longos períodos em solidão aprendem a reconhecer suas próprias sombras, suas falhas, seus gatilhos e imperfeições. E quando alguém já confrontou o que carrega dentro, fica muito difícil atingir essa pessoa de fora com discursos prontos ou tentativas de provocar culpa. Ela não compra a narrativa de que você só é bom se fizer isso ou aquilo, porque já sabe que valor pessoal não depende do que o outro pensa. Enquanto muita gente precisa de aprovação externa para se sentir viva, o solitário descobre que essa validação é frágil e volátil. Por isso constrói seu valor por dentro, onde ninguém pode mexer. E quem tem o próprio valor estruturado, raramente se dobra diante de chantagens emocionais ou manipulações sutis. Mas isso ainda se conecta com outro fator determinante: a forma como essas pessoas enxergam o tempo. Carl Jung dizia que o ser humano projeta no outro aquilo que não consegue enxergar em si mesmo. E quando a gente para pensar nisso com calma, faz total sentido. Quem não se conhece de verdade acaba tentando descarregar suas frustrações nos outros, culpando o mundo por dores que não quer enfrentar. Mas quando alguém passa por um período real de solidão, aquele que obriga você a se olhar no espelho da própria mente, não dá mais para mentir para si mesmo. Um exemplo simples. Imagine alguém que sempre teve problema com rejeição, mas nunca parou para entender de onde isso vem. Vive desconfiando dos outros, sempre esperando ser abandonado, sempre se sentindo insuficiente. Essa pessoa projeta sua ferida na relação, nos amigos, no parceiro, como se todo mundo continuasse reafirmando sua dor. Agora, pensa numa pessoa que passou tempo suficiente consigo a ponto de perceber que esse medo não nasceu ontem. Nasceu de tantas experiências que ficaram mal resolvidas. Ao reconhecer isso, ela não dá tanto poder ao outro, porque percebe que a dor está dentro, não fora. E quando alguém entende suas próprias sombras, manipulação perde força, porque culpar, pressionar ou usar a tática de "você é o problema" já não funciona como antes. Mas o mais interessante é que depois desse processo, algo ainda maior começa a acontecer dentro de quem se conhece de verdade. A percepção do tempo e da reação emocional começa a mudar, e essa transformação altera completamente como essa pessoa passa a se posicionar no mundo e nas relações. Jung dizia que o inconsciente trabalha o tempo todo, mesmo quando acreditamos estar parados. E o mais curioso é que a solidão acelera esse processo. Quando alguém se afasta do barulho do mundo, passa a pensar melhor, mais devagar e mais a fundo. Enquanto a maioria reage no susto, na pressa ou na pressão, o solitário responde com calma. E isso desarma qualquer estratégia de manipulação. Jogadores psicológicos contam com emoção, urgência e desequilíbrio, porque são nesses momentos que as pessoas aceitam acordos ruins, pedidos injustos e ideias que nunca aceitariam em paz. Só que alguém habituado ao silêncio interno não se move no impulso, e essa serenidade faz com que manipulações percam força logo no início. Mas existe mais uma camada curiosa nessa história: o modo como essas pessoas percebem padrões em comportamentos. Jung dizia que o inconsciente continua trabalhando mesmo quando a gente acha que está parado, e quem vive períodos reais de solidão percebe isso na prática, porque o silêncio não é só a ausência de som, é como se o cérebro ganhasse mais espaço para raciocinar sem interferência. Como quando você fecha todas as abas do computador e de repente tudo carrega mais rápido. Enquanto muita gente reage no impulso, naquele responde rápido, decide agora, se não fizer vai perder. Quem aprendeu a conviver consigo reage de outro jeito. Respira, pensa, analisa, pesa prós e contras sem se deixar arrastar pelo calor da emoção. Isso desarma quem tenta pressionar, porque manipulação precisa de urgência, de ansiedade, de alguém emocionalmente desorganizado que diga sim antes de pensar. Só que alguém acostumado ao silêncio interno não se apavora com essa sensação de tem que ser agora.
porque já entendeu que decisões importantes raramente precisam ser instantâneas, e essa calma muda completamente o jogo, abrindo espaço para perceber padrões que muita gente deixa passar sem nem notar. Jung reforçava a importância de observar padrões repetidos, e quem vive boa parte da vida consigo mesmo se torna especialista nisso. Solitários enxergam comportamentos, palavras, intenções e mudanças mínimas com mais sensibilidade. Eles notam quando o discurso não combina com o gesto, quando a oferta vem com preço escondido, quando o elogio tem segundo plano ou quando o sorriso não alcança os olhos. E quanto mais rapidamente alguém identifica padrões, menos exposto fica a estratégias de manipulação. A pessoa simplesmente não se envolve na teia, porque percebe onde ela leva antes mesmo do primeiro passo. Porém, existe um motivo ainda mais poderoso para que pessoas assim sejam difíceis de influenciar: o tipo de relacionamento que elas valorizam. Aliás, se até aqui algo fez sentido para você, respira um segundo e participa comigo. Deixa um like para mostrar ao YouTube que esse tema vale a pena. Se inscreve para não perder os próximos capítulos dessa jornada e comenta aí embaixo a frase "Tô ouvindo tudo", só para eu saber quem realmente está acompanhando o vídeo até esse momento e fazendo parte dessa conversa de verdade. Uma coisa interessante que começa a acontecer quando alguém passa tempo suficiente consigo mesmo é que a necessidade de validação externa diminui de um jeito que muda completamente a forma como ela se enxerga no mundo. Não é aquela narrativa romântica de a pessoa se basta e vive feliz sozinha. É muito mais real e humano. Ela para de se desesperar para provar algo para alguém. Jung falava que quem não olha para dentro acaba sendo guiado pelo que os outros esperam. E quando você vive na correria tentando agradar, é quase como se sua identidade fosse montada com pedaços de expectativas alheias. Mas quando alguém se senta no silêncio e começa a se perguntar: o que eu realmente quero? Surge um tipo de autenticidade que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente aparece nas pequenas escolhas. Pode ser na forma como a pessoa diz não, sem medo, como escolhe lugares onde realmente quer estar, ou até como para de aceitar migalhas emocionais. E isso é um problema para manipuladores, porque o combustível deles é justamente pegar quem precisa ser aceito, quem teme ser excluído, quem morre de medo de desagradar. Só que alguém que encontrou valor em quem se tornou, não se desespera para entrar em grupos, para sustentar relações que machucam, ou para se moldar ao que tentam impor. E essa postura deixa claro que existe ainda outra camada nesse processo que aprofunda ainda mais essa mudança de comportamento. Pessoas que passaram por longos períodos de solitude, como observaria Jung, tendem a desejar conexões reais, profundas e coerentes. Elas preferem um vínculo verdadeiro do que 10 relações superficiais, e por isso não se encantam facilmente com promessas vazias, sedução controlada ou discursos prontos que funcionam com quem busca aprovação a qualquer custo. O solitário sabe que presença não significa companhia e que companhia não significa verdade. Então ele escolhe se aproximar devagar, analisando, sentindo, observando, e não se entrega antes de perceber reciprocidade genuína. E esse tipo de pessoa, que escolhe antes de ser escolhida, desequilibra totalmente o manipulador, porque ele perde as armas que costuma usar contra o mundo. E isso ainda nos leva a um último ponto essencial, que muda completamente a forma como esse tipo de mente navega pelas relações humanas. Há um tipo de pessoa que não se deixa levar por elogios fáceis, discursos prontos ou aquele charme superficial que normalmente funciona tão bem com quem tem pressa de ser aceito. Essa pessoa é alguém que passou longos períodos consigo mesma, encarando o silêncio, ouvindo os próprios medos e entendendo a própria verdade. E como Jung observava, quem aprende a viver
só descobre algo que pouquíssimos têm coragem de admitir. Existem relações que somam e relações que apenas ocupam espaço. Por isso, elas não se encantam de primeira, não se entregam na largada, não se deixam levar por promessas que brilham por fora e quebram por dentro. Cada passo é analisado, cada comportamento é observado, cada palavra é pesada. Não porque são frias, mas porque aprenderam da maneira mais dura que nem toda presença é companhia, e nem toda companhia significa verdade. E quando você enxerga isso, o jogo muda, e muda para sempre. Quem passou pela experiência real da solitude raramente se vende por atenção barata, por migalha de afeto, por validação instantânea. Elas aprenderam a se bastar, e quando alguém aprende a se bastar, ninguém mais tem poder real sobre ela. Não é arrogância, é maturidade. É saber que conexão verdadeira não acontece no primeiro minuto, nem no primeiro olhar. Acontece quando há reciprocidade, troca, escuta, entrega. Acontece quando duas pessoas se escolhem com honestidade, e não quando uma tenta convencer a outra. E esse tipo de mente desconcerta o manipulador. Porque manipuladores prosperam na pressa, no encantamento, na carência. Prosperam em pessoas que querem ser vistas a qualquer custo. Mas quando encontram alguém que não precisa se provar, que tem clareza de quem é e o que merece, eles perdem as armas. O tabuleiro muda, a lógica muda, a leitura muda e o controle escapa das mãos de quem sempre venceu pelo impacto inicial. E é justamente aqui que existe um ponto poderoso, muitas vezes ignorado. Quem experimentou a solidão verdadeira não escolhe relações para preencher um vazio, mas para expandir o que já construiu internamente. Elas aprenderam que antes de buscar o outro, era necessário encontrar a si mesmas. E quem se encontra não aceita menos do que verdade. Não corre para dentro de vínculos que sufocam, que confundem, que diminuem. Elas se aproximam devagar, observando atitudes, constância, escolhas, porque sabem que é muito fácil alguém dizer "eu me importo", mas muito mais raro alguém provar isso no cotidiano. Por isso se conectam diferente. Por isso se entregam diferente. Por isso são tão difíceis de manipular. E é nesse processo silencioso, ao mesmo tempo calmo e implacável, que elas desenvolvem uma capacidade rara: escolher antes de serem escolhidas. E isso desarma qualquer pessoa que achava que teria o controle desde o início. E agora, olhando para tudo que foi dito até aqui, fica impossível ignorar como a trajetória dessas pessoas fecha todas as peças do quebra-cabeça. Desde o início, vimos que o solitário não é alguém que se afastou do mundo por fraqueza, mas alguém que mergulhou fundo demais dentro de si e voltou de lá com uma espécie de bússola própria. Essa bússola, refinada pelo silêncio e pela introspecção, permite que ele enxergue intenções por trás de palavras, atitudes por trás de promessas, verdades por trás de discursos prontos. E quando alguém desenvolve essa percepção, manipulação deixa de ser um risco real e se torna apenas ruído de fundo, algo que não afeta, não desvia, não domina. Porque ele já não precisa de aprovação externa para se sentir inteiro. E quando alguém deixa de buscar licença emocional no outro, quem tenta dominar percebe rapidamente que perdeu o terreno psicológico que sempre usou para conduzir suas relações. E essa maturidade faz com que seus relacionamentos se tornem uma escolha consciente e não uma resposta automática ao medo de ficar sozinho. Esse é o ponto que fecha todos os loopings. Essas pessoas não procuram vínculos por necessidade, mas por afinidade, reciprocidade e verdade. Elas não entram em uma relação para preencher uma falta, e sim para expandir aquilo que já construíram internamente. E esse é o maior pesadelo do manipulador.
porque nada é mais difícil de controlar do que alguém que não está tentando provar nada para o mundo. Quem já encontrou identidade própria não aceita migalha emocional, não cede por vaidade, não negocia seus valores para manter alguém por perto. E quando duas pessoas assim se encontram, as relações deixam de ser teatro e viram construção real. É por isso que a solidão bem vivida é tão transformadora. Ela prepara para escolher, e não apenas ser escolhido. No fim, a grande reflexão que fica é dura, honesta e necessária. Muitas pessoas temem a solidão, mas poucas percebem que ela pode ser exatamente o processo que amadurece o olhar, fortalece os limites e afia a intuição. Quem encara o silêncio descobre que a mente não precisa de multidão para se sentir inteira. E essa descoberta muda a forma como se vive, se ama e se relaciona. Porque quando alguém aprende a se bastar, o outro deixa de ser uma muleta emocional e passa a ser uma escolha consciente. E se existe uma mensagem para guardar daqui, é essa. Quanto mais você se conhece, mais difícil se torna alguém moldar sua visão, manipular suas emoções ou ditar sua direção. A solidão, quando compreendida e bem vivida, não afasta do mundo. Pelo contrário, devolve você ao mundo com mais clareza, mais força, mais autenticidade e com uma liberdade que ninguém pode tomar. E se você chegou até aqui, de verdade, obrigado por ficar comigo até o final. Isso mostra que esse conteúdo faz sentido para você e que a conversa precisa continuar. Então, antes de sair, já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E comenta aí embaixo até o último segundo, só para eu saber quem realmente veio junto até o final dessa reflexão e faz parte desse grupo que pensa diferente.